Você sabe como montar um cronograma de manutenção? Uma vez que os serviços de manutenção eles foram planejados, eles agora não precisam ser programados. E essa programação dá origem a um cronograma de manutenção. Existem 5 passos que você deve fazer antes de elaborar um cronograma para que esse cronograma seja eficiente, ou seja, ele tenha a previsibilidade necessária para que as ações sejam feitas dentro do prazo estipulado e da forma que são estipuladas. Nesse vídeo eu vou te mostrar que passos são esses para você elaborar um cronograma de manutenção eficiente. Olá, aqui é o Jonathan da Engeteles. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre cronograma de manutenção. Vou te mostrar 5 passos que são primordiais que você siga antes de elaborar um cronograma de manutenção de forma eficiente. O que é um cronograma de manutenção eficiente? É aquele que tem assertividade. Eu falo que uma atividade de manutenção vai acontecer dentro de 1 hora e ela realmente acontece dentro de 1 hora. Ela não pode nem extrapolar esse período de 1 hora, esse tempo de 1 hora, e nem ficar muito abaixo de 1 hora, porque senão acaba que eu não tenho um cronograma eficiente, eu não tenho uma programação de manutenção eficiente. Bom, uma vez que os serviços de manutenção eles foram planejados, ou seja, foi criado um plano de manutenção, cada atividade desse plano tem uma frequência específica, e essas frequências devem ser encaixadas durante um período de tempo, seja durante o dia, durante a semana, para que elas possam ser executadas. E nós temos diversas atividades entrando como solicitações para serem executadas, além das atividades preventivas e preditivas. A gente tem que encaixar isso num cronograma. Para encaixar isso num cronograma, a gente tem que seguir 5 passos básicos. Primeiro passo, primeira coisa que você tem que fazer é medir o fator de produtividade da sua mão de obra. Vou lançar aqui, medir fator de produtividade da mão de obra, tá? Medir fator de produtividade da mão de obra. Você sabia que a produtividade da mão de obra de manutenção no Brasil gira em média de 20%? Ou seja, de 8 horas que um profissional passa dentro da empresa, ele realmente só consegue produzir, em média, pode ser mais ou menos em alguns casos, 20%. Nós já encontramos dentro da nossa base de clientes, alguns clientes com produtividade de mão de obra de 9% e já encontramos também alguns clientes com produtividade de 50%, 58%, 70%. Vai depender muito do segmento da empresa e da maturidade do processo de gestão da manutenção que a empresa tem. Mas a média Brasil, a nível Brasil, é de 20%. Ou seja, você tem que medir primeiro o fator de produtividade da sua mão de obra para conhecer a sua capacidade de execução. Tá? Se você não medir o fator de produtividade da sua mão de obra, como que você vai fazer um cronograma de manutenção? Você não vai saber quanto serviço você vai colocar lá e quanto tempo você pode programar para a realização de cada serviço. Né? Porque se uma equipe demora 3 horas para fazer um serviço com um fator de produtividade de 30%, se você elevar esse fator de produtividade para 60%, esse tempo cai para 1 hora e meia. Então, é primordial que você conheça o fator de produtividade da sua mão de obra. Para medir essa produtividade da mão de obra, você deve acompanhar a sua mão de obra durante um determinado período de tempo. Nós, como consultoria, fazemos com base em 45 dias, acompanhando cada funcionário com um questionário e apontando as principais fontes de improdutividade, e no final do dia nós fazemos uma soma e fazemos um estudo com base em cada função e turno também, qual que é o fator de produtividade de cada função e de cada turno de trabalho, chegando ao número X. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que fala especificamente sobre fatores de produtividade da mão de obra. Eu vou deixar o link aqui para você acessar, para não ficar um conteúdo muito longo nesse vídeo aqui, mas primordial que você conheça o fator de produtividade da sua mão de obra, quanto a sua mão de obra consegue te entregar de fato em ação de manutenção, tá? Como eu falei, a média brasileira está em torno de 20%. Então você vai ter que medir a sua realidade para encontrar esse dado. Segundo ponto, você deve medir o seu backlog. Você deve tratar o backlog como um indicador. Então você vai aferir o seu backlog e para conhecer a sua carga de trabalho que está lá acumulada. Né? Então dentro dessa carga de trabalho você vai priorizar o que deve ser feito primeiro
para diminuir essa carga de trabalho de forma prioritária, né? Tem um passo a passo para você priorizar a resolução desse serviço, a gente vai chegar lá daqui a pouco, mas agora você tem que conhecer o volume do seu backlog. Você não deve se preocupar com cada tipo de serviço nesse momento. Você deve conhecer a totalidade do seu backlog, né? A fórmula para cálculo de backlog é bem simples, você vai pegar o total de serviço que você tem acumulado em homem-hora, né? Backlog é um indicador de tempo, então todas as entradas têm que ser em tempo, né? Então você vai pegar lá o total de serviço que você tem em homem-hora acumulado, dividido pelo seu HH disponível. Isso você só vai encontrar o seu HH disponível, que é o HH real que você tem para trabalhar, depois que você medir o fator de produtividade. Então o primeiro passo é medir o fator de produtividade. Encontrei o fator de produtividade, agora eu vou medir o nosso backlog. Encontrei o backlog, agora eu tenho que analisar o tamanho desse backlog. O backlog recomenda que trabalhe entre 3 e 4 semanas. O que é o backlog? Imagina se eu fechar a porta da manutenção hoje. Eu vou somar quanto tempo eu levo para fazer tudo aquilo que está pendente de execução ali dentro do meu sistema. Esse tempo é o meu backlog. Então, esse tempo ele tem que estar entre 3 e 4 semanas. Ele não pode estar nem muito baixo, nem muito alto. Se ele estiver muito alto, o que eu posso chegar à conclusão, né? Qual que é a conclusão que eu chego? Chego à conclusão que eu tenho muita solicitação de serviço sendo aprovada sem necessidade, ou eu estou com falta de mão de obra. Se eu tenho um backlog muito baixo, eu tenho tempo ocioso, ou seja, eu tenho gente demais na minha equipe. Então, para eu programar esse serviço, eu tenho que conhecer primeiro o meu volume de backlog. Terceiro passo, conhecer o plano de manutenção. Tenho que conhecer o meu plano de manutenção. Como assim? O plano de manutenção ele não é criado por uma única pessoa. É errado fazer isso. Se você já se deparou com uma situação como essa, saiba que isso é errado. O plano de manutenção ele é criado por um comitê. Nós apelidamos essas pessoas, esse grupo de pessoas de comitê, onde diversos especialistas, tanto nos processos da empresa, tanto quanto nos equipamentos, vão criar o plano a partir do FIMEA, né, que é a análise dos modos e efeitos de falha. Então, o programador de manutenção que está responsável pelo cronograma deve conhecer o plano, porque pode existir atividades do plano que estão com a frequência muito baixa. E caso haja duplicidade, ele pode aí usar algumas ferramentas para priorizar o que vai ser feito primeiro ou não, de acordo com a necessidade daquela atividade para confiabilidade do equipamento, né? Uma das maneiras para se fazer isso é o método GUT, né? Então, eu vou pegar lá o método GUT, vou classificar um serviço com um número de gravidade, urgência e tendência, onde esses números podem ser de 1 a 5, onde 1 tem a gravidade, urgência e tendência menor e 2 tem a gravidade, urgência e tendência maior. Como assim? Digamos que eu tenho um determinado serviço que, se ele não for feito, pode gerar um problema muito grave, né? Então, dentro de 1 a 5, eu vou dar uma nota para saber quem é grave e quem não é. Então, vamos usar aqui a nota 3, por exemplo, seria a gravidade mediana. Qual que é a necessidade de eu resolver aquilo? Aquilo é pouco urgente, muito urgente, pode esperar, extremamente urgente. Então, vamos pegar aqui que, no pior dos casos, seria extremamente urgente. 5. Agora, tendência. Qual que é a tendência daquilo piorar? A tendência de piorar, vamos imaginar o seguinte, isso aqui não vai mudar. Do jeito que está, vai continuar. A situação é ruim? Mas não vai mudar. Vou usar 1. Então, 3 vezes 5, 15. Vezes 1, continua 15. Se eu fizesse essas mesmas perguntas para o outro serviço que eu quero priorizar, para eu ver quem tem prioridade, se o outro serviço, vamos supor, deu 30, esse serviço vai ser feito no dia. Então, o programador ele deve conhecer o plano de manutenção, conhecer como foi criado, por que foi criado, quais são as atividades envolvidas no plano de manutenção, por que daquelas atividades estarem ali, qual que é o modo e o efeito da falha que aquela atividade está cobrindo. Então, o programador de manutenção tem que conhecer isso.
tá? Tem um vídeo específico só sobre método Gucci aqui no canal. Se você quiser procurar, vou deixar o link aqui também, tá? Então procura aqui sobre o método Gucci para você entender melhor, para não entrar muito nesse método para o vídeo não ficar grande. Quarto passo. Então, priorização das solicitações. O tempo inteiro estão fazendo solicitações para o setor de manutenção. A manutenção ela já tem o serviço planejado para executar, que são as preventivas, a lubrificação, calibração de instrumentos, a preditiva, já tem uma determinada carga de serviço para executar, mas ainda assim toda hora está chovendo solicitação de outros setores para que a manutenção resolva alguma coisa. Seja produção com manutenção corretiva emergencial, programada, departamento de segurança do trabalho pedindo alguma melhoria, departamento de qualidade, então sempre a manutenção está recebendo essas solicitações. Essas solicitações elas devem passar por uma espécie de filtro. Quem faz esse filtro? É uma função chamada gatekeeper, né? É uma função, não é um cargo. Geralmente o cargo que exerce essa função é o planejador ou o supervisor da manutenção. Deve ser alguém que tenha conhecimento sobre o processo, tenha conhecimento sobre a atividade, para poder discernir se aquilo é uma atividade que realmente faz sentido para que a manutenção faça, e ele vai priorizar, né, a resolução daquela solicitação. Então aí na sua tela está aparecendo esse algoritmo aí, que é um algoritmo que eu criei para priorização de serviços, né? Você vai ter que criar um desse para sua empresa. Se você quiser usar esse modelo também, ele encaixa, porque ele é bem genérico, bem generalista. Então aqui, primeira pergunta que você deve fazer quando uma solicitação de manutenção chegar até você: afeta a segurança ou o meio ambiente? Afeta a solicitação ao meio ambiente? Se caso aquele serviço não for feito, alguém pode se machucar ou vai ter algum dano ao meio ambiente de forma irreversível, algo que vai trazer algum problema para a empresa? Se a resposta for sim, esse serviço já deve ser feito de forma imediata, aquele serviço que para tudo que está fazendo e passa esse serviço na frente. Se a resposta for não, a próxima pergunta que você deve fazer é: esse problema ele afeta a produção ou a qualidade de forma irrecuperável? Você vai perder produção, a produção vai parar, ou vai ter algum problema relacionado à qualidade do produto que vai ser de forma irrecuperável, ou seja, você vai perder o produto? Caso seja também, você vai descer esse serviço para ser feito de forma prioritária, de forma imediata. Caso não, esse serviço ele pode ser feito depois, ele vai poder ser feito em até uma semana. Ele é um serviço de criticidade C, né? Caso você tenha algum problema ou risco iminente nesse departamento de produção ou sobre segurança, você vai fazer primeiro. Se o equipamento é monitorado, ou seja, existe alguma forma de você monitorar esse equipamento, seja via um sensor, seja via algum intertravamento do próprio equipamento, a fim de evitar que aquele problema se agrave, se ele for monitorado, você pode prolongar esse serviço. Caso não seja, você vai ter que executá-lo de forma urgente. A partir daqui, o que vai definir se o serviço vai ser feito ou não vai ser se os recursos estão disponíveis ou se aquele serviço está vencido ou se já foi reprogramado. A partir daí você vai seguir o algoritmo e vai priorizar esse serviço. A partir do momento que você priorizou a resolução dessas atividades, agora você vai criar o que a gente chama de programação micro. A programação micro é quando você vai encaixar o sequenciamento dessas atividades. Então, aqui, quando você priorizou as solicitações, você definiu quem vai ser feito. Agora, a partir do momento da programação micro, você vai definir quando essas ações vão ser feitas. Então, durante o dia, o que você vai fazer primeiro, quais atividades você consegue fazer em conjunto com outras, quais são aquelas atividades que não podem atrasar de jeito algum, quais são aquelas que são sucessoras, predecessoras, você vai montar o sequenciamento dessas atividades. E nós vamos fazer isso com a metodologia de gestão de projetos chamada método do caminho crítico. Método do caminho crítico. Nós vamos sequenciar essas atividades para descobrir quem são as atividades críticas, ou seja, aquelas atividades que, se atrasar, vai atrasar o dia todo, o projeto inteiro. Então imagina o seguinte: nós temos 10 atividades
e dessas 10, 3 são críticas. Eu não posso atrasar nenhuma dessas 3. Essas atividades que eu vou acompanhar de perto, caso elas atrasem, todo o meu dia atrasa, todo o meu sequenciamento das atividades vai atrasar, tá? E essas outras 7 atividades que restaram, eu não vou me preocupar tanto quanto essas outras 3. Óbvio que eu vou ter uma margem de preocupação, uma margem de segurança para trabalhar, mas elas não são tão importantes quanto essas 3. Eu explico isso muito detalhadamente dentro do nosso curso de Planejamento e Controle de Manutenção. O curso de PCM é um curso online, com 60 horas de conteúdo, mais de 40 aulas, onde você aprende o passo a passo para fazer a implantação do setor de PCM partindo do absoluto zero. Você vai partir desde uma fábrica, de uma empresa que tem um ambiente completamente reativo, não tem nada de planejamento e controle de manutenção, até sair de lá com o PCM implantado. E tudo isso dentro de um ano, usando a metodologia Scrum, uma metodologia de gestão de projetos chamada Scrum. Então, lá eu passo todo passo a passo, são 60 horas de conteúdo, certificado entregue após 7 dias a sua solicitação, e também, além das videoaulas, nós temos uma comunidade privada de todos os alunos no WhatsApp, que já somam mais de 5.000 pessoas, são diversos grupos lotados. Temos a comunidade dos alunos dentro da plataforma, onde você consegue trocar experiências e dúvidas diretamente comigo e outros alunos. E além disso também nós temos webinários para trocar experiências e tirar as dúvidas a cada 15 dias. Esses webinários ficam todos gravados dentro da plataforma e você tem acesso vitalício. Uma vez que você comprou o curso, você pode assistir quando e onde quiser enquanto o curso existir. O acesso é vitalício. Um outro detalhe também é que você consegue ter 20% de desconto de forma vitalícia em qualquer curso nosso, seja presencial ou online. Eu vou deixar aqui no link da descrição para você acessar a nossa página para conhecer o curso e o melhor de tudo. Se você quiser comprar o curso e não gostar do curso por qualquer motivo, você tem 30 dias de garantia. Durante 3 anos que esse curso está no ar, pouquíssimas pessoas, menos de 2 dígitos, tá? Ou seja, menos de 10 pessoas solicitaram reembolso nesse período. Nos primeiros 2 anos de curso, esse período era de 15 dias. Pelo sucesso do curso, nós passamos esse período de garantia para 30 dias, ou seja, você satisfeito o seu dinheiro de volta, tá? Espero que você goste do conteúdo, vou deixar todos os links que você precisa sobre esses materiais na descrição desse vídeo, tá bom? Deixe o seu like caso tenha gostado do vídeo e se inscreva no nosso canal para ter acesso a mais conteúdos como esse. Muito obrigado e até o próximo vídeo.